ideia da palestra, tá? É falar da treinamento de força para esportes de endurance, tá? Quebrar um pouco aí de paradigmas, um pouco do que o pessoal pensa em geral, pelo que em geral conversam comigo, com outros técnicos. Então, o atleta de endurance, de forma geral, tem uma concepção bem enraizada com a musculação que a ideia é ir bem contra hoje, em cima de embasamento científico, de estudos, tá? Então, mais do que falar de exercícios, a ideia aqui é falar da teoria por trás e todos os estudos por trás e do porquê que a musculação para endurance é trabalhada de determinada forma, tá? Então, passar aqui alguns conceitos primeiro que vão ser que permeiam todos os estudos em que é feito trabalho de benefícios da musculação para esportes de endurance, são esses dois conceitos, que é a economia de energia e a taxa de desenvolvimento de força. Tá? Então, a economia de energia, assim, a grosso modo, ela é definida com o custo que a pessoa vai ter, né? O custo energético para manter determinada intensidade estável, né? Aqui ele menciona o steady state, então seria uma velocidade, o custo que o meu corpo vai ter para manter determinado esforço de forma estável, sem que minha frequência cardíaca comece a subir de forma descontrolada, sem que eu comece a ter um acúmulo de lactato que vá gerar acidose no meu meio interno, que vá fazer com que eu interrompa a atividade. Então, a economia de energia é o custo que o meu corpo tem para me manter estável em determinada intensidade. Então, 70% do meu VO2 máximo, 80% do meu VO2 máximo, 90%, qual que é o custo para o meu corpo me manter estável nessa determinada porcentagem, tá? Então, isso seria, a grosso modo, economia de energia. Tá? Então, aqui no final eu coloquei duas métricas, né? Esse PAHR e PWHR, para aqueles mais viciados no Training Peaks, que gostam de ler todas as métricas e entrar nos treinos, essas são duas métricas que conversam diretamente com a economia de energia. O PA Heart Rate, né, o Pace Heart Rate, que é exclusivo para treinos de corrida, ele é uma métrica que a gente analisa o quanto que a frequência cardíaca vai subir de forma descontrolada, se ela vai permanecer de forma estável ou se ela vai entrar em decréscimo, se você está numa recuperação, para esforços contínuos. Então, se eu pego um treino num pace contínuo, eu analiso essa métrica, em geral, se está acima de 5%, significa que a pessoa não está num steady state. Ela vai entrar em fadiga se ela continuar naquele esforço contínuo. E esse PW heart rate, né, power heart rate, é para treinos de ciclismo que são mensurados por potência. Então, também essa métrica ela só serve para esforços contínuos, tá? Treinos intervalados, isso vai dar sempre uma análise deturpada dos dados, tá? Mas o Training Peaks ele tem uma forma da gente analisar o quão estável aquele esforço está, tá? E taxa de desenvolvimento de força, que é uma outra métrica que todos os estudos de treinamento de força para endurance analisam, é a velocidade, a eficiência, a rapidez com que eu gero força. Tá? Então, isso eu faço para qualquer exercício, seja para um supino, para um salto, para uma pedalada, para uma corrida, uma propulsão, qualquer movimento que eu gero, qualquer força que eu gero, existe uma forma de mensurar a velocidade que eu levei, o tempo que eu levei para gerar, sair do zero para a força que eu estou gerando. Tá? Então, isso também é uma métrica que é sempre usada aí nos estudos todos. Tá? Então, aqui alguns conceitos importantes também antes de explicar propriamente, tá? A musculação. Então, existem diferentes manifestações de força, tá? Isso para tudo, tanto na musculação quanto também nos nossos esportes que a gente faz aí de forma individual, seja as três modalidades do triatlon ou a corrida, tá? Então, mas assim, primeiro a fórmula científica, né? A fórmula física da força, ela é expressada por massa vezes aceleração. Então, o quanto de peso eu estou mexendo vezes a velocidade que eu estou mexendo aquilo vai gerar determinada força. Então, essa é a fórmula física, tá? E a potência é o trabalho, tá? O trabalho ele é mensurado pelo... toda vez que eu aplico força em um objeto móvel, aquele trabalho, né, o deslocamento daquele objeto, ele é chamado na física de trabalho. E dividido pelo tempo,
isso vai ser determinado a potência, tá? Então, é o trabalho, o deslocamento que eu estou tendo em cima de um objeto vezes, dividido pelo tempo dele. Tá? Então, essas são as fórmulas físicas de força e potência. E a força, ela pode ser dividida em duas formas diferentes. Força isométrica, então quando eu estou parado exercendo uma força, seja uma prancha, que são as mais tradicionais, ou se eu estou pressionando algo com força, então tudo que for uma força que não tem deslocamento é o que a gente chama de força isométrica. E aí a força dinâmica, que são quando o deslocamento tem como uma resultante dessa força que eu estou aplicando. E aí eu tenho quatro manifestações diferentes de força dinâmica. Eu tenho a força máxima, eu tenho a força explosiva, eu tenho a hipertrofia e o RML, que é uma sigla para resistência muscular localizada, tá? Então, treinar musculação não significa que eu estou fazendo tudo isso, tá? Então, existe um tipo de treino específico para cada uma dessas manifestações e um específico para quem treina endurance, tá? Então, vou dar uma passada rapidinha em cada uma delas aqui, tá? Como eu disse, é rápido mesmo, porque a ideia não é ensinar detalhadamente cada tipo de treino, tá? Então, assim, a resistência muscular localizada, né, o RML popularmente, ela é caracterizada por séries ali de 1 a 3 séries, com um número bem grande de repetições, 15 a 50 repetições. Então, como tem esse volume alto de repetições, cargas leves a moderadas, tá? Intervalo entre as séries é parcial. O que significa um intervalo parcial? Que é para você fazer a próxima série ainda fadigado. Eu não posso ter uma recuperação total, que seria eu ficar ali 2 a 3 minutos parado, esperando minha musculatura, minha frequência, tudo está estabilizado para eu repetir novamente. Esse tipo de treino eu tenho que ter uma fadiga entre cada série, tá? Objetivo, aumentar a minha resistência do meu músculo. E aí o intervalo entre os treinos varia de 24 a 48 horas. Fadiga residual, né? O que significa fazer de fadiga residual? O quanto de fadiga eu vou estar sentindo no dia seguinte, 2 dias seguintes, tá? Nos dias após, ela é moderada a elevada. Tá? Então, poxa, mas eu estou pegando peso leve, vou ter uma fadiga elevada. Sim, porque a ideia é eu trabalhar um número grande de repetições. Eu vou parar geralmente quando vem uma sensação de fadiga, e não porque eu perdi a paciência em fazer as repetições. Eu paro porque eu fadiguei. Então, isso vai sim gerar uma fadiga residual para 2 dias seguintes, no dia seguinte, com certeza. Tá? E assim, a primeira coisa que eu imagino que muitos atletas devem estar pensando: poxa, esse deve ser o treino que eu devo fazer para resistência. Não existe nada que gere mais resistência para o nosso corpo do que as modalidades que a gente pratica. Ficar 3, 4 horas pedalando, 2 horas dando braçada na piscina, 2 horas correndo, fazendo um movimento repetitivo, já gera resistência o suficiente para aquela musculatura. Então, eu ir para uma sala de musculação e fazer um treino desse, você está repetindo algo que o seu corpo já faz extenuamente e só está aumentando a fadiga muscular de um músculo que já está fadigado pela prática da atividade que a gente já faz. Então, esse tipo de treino, muitos pensam, eu vou lá com o elástico, vou fazer 50 repetições de um exercício com elástico, não está sendo o treino adequado porque você deveria estar fazendo, tá? Hipertrofia. Esse aqui vamos lá quebrar alguns paradigmas, tá? Porque esse é o que a grande maioria das pessoas diz: eu estou fazendo treino de hipertrofia. Então, bora lá. Hipertrofia. Séries de 3 a 5 séries, em geral de 6 a 12 repetições, tá? Isso varia bastante. Peso moderado, né? Porque o número de repetições é menor do que resistência muscular localizada. Intervalo também é parcial, é para eu repetir a nova série ainda fadigado, tá? O objetivo principal é aumentar a densidade do meu músculo, é ter o ganho de hipertrofia, aumentar a circunferência do meu músculo, tá? Condições necessárias, e é isso aqui que é o mais importante quando eu falo de hipertrofia, que é o que a grande maioria das pessoas não fazem, tá? E se eu não tenho essas condições necessárias, o seu treino pode estar montado para hipertrofia, você está indo lá 2, 3 vezes por semana sem perder treino, mas você não vai gerar hipertrofia,
tá? Para se treinar hipertrofia, eu tenho que ir até a falha concêntrica. Não é, eu cheguei perto da falha. Não, você tem que ir até a falha. O que que significa até a falha? Então, supino, né? Eu deito ali no banco e vou estender os cotovelos, erguendo peso à frente do meu corpo. É um exercício bem tradicional, clássico, quase todo mundo consegue. Ir até a falha significa que eu vou repetir até o momento que o músculo trava. Eu não consigo nem guardar mais o peso. Tá? Então, para se treinar hipertrofia, eu tenho que estar acompanhado de alguém. Porque fazer um agachamento e você falhar com o peso nas costas não é seguro. Então, tenho que ter a falha concêntrica no treino de hipertrofia. Se eu vou lá e falar, meu treino está montado para hipertrofia, mas eu não vou até a falha, já é uma coisa, condição necessária que você não está fazendo. Outra condição necessária: grande número de exercícios para um mesmo grupo muscular. Então, por isso que, em geral, o treino de hipertrofia é dividido. Um dia eu faço peito e tríceps, outro dia costas e bíceps, outro dia é só membros inferiores. Para você ter um grande número de exercícios para o mesmo grupo muscular. Em geral, se inicia com, vamos pegar o peito, né? Se inicia com multiarticular, então o supino, que eu vou trabalhar cotovelo e ombros na execução do movimento, e aí eu vou para os monoarticulares, né? Então, crucifixo, o pullover, que só o ombro se movimenta. Em geral, são 3 a 4 exercícios para o mesmo grupo muscular, todos indo até a falha concêntrica, tá? E outra condição extremamente necessária é o superávit calórico, tá? Por que superávit calórico? Porque eu preciso crescer, meu músculo precisa ganhar dimensão. Sem o superávit calórico, o meu corpo não tem o que a gente chama de processo anabólico. Tá? Processo anabólico não significa que eu estou tomando algum anabolizante. Significa que o meu corpo está em processo de crescimento. E aí ele não separa, eu vou anabolizar músculo e vou catabolizar gordura. Então, assim, para eu crescer, eu tenho que comer, eu tenho que ter superávit calórico. Atleta de endurance, seja maratonista, meia maratonista, triatleta, com superávit calórico, significa que a planilha dele está vermelha há muitos meses. Então, assim, e atleta de endurance, ciclista, corredor, não existe superávit calórico. A gente está, como a gente chama, sempre catabolizando. Então, muitas vezes eu falo, mas eu vou treinar musculação, eu vou crescer. Eu tenho facilidade em crescer, meu corpo tem essa genética. Se você nunca fez musculação, assim, de forma regular, nos primeiros treinos você vai ver algum músculo surgindo ali, dando as caras, fala, nossa, eu fui estimulado. Mas não significa que você vai continuar crescendo, porque eu preciso de superávit calórico, eu preciso treinar até a falha, eu preciso ter um grande número, tá? Então, isso aqui, meu treino pode estar montado para hipertrofia. Se não tiver essas condições, não quero frustrar vocês, mas vocês não estão treinando hipertrofia, tá? É, fadiga residual, elevadíssima, tá? Eu pus elevado aqui, mas é extremamente elevado. Se você fizer o treino exatamente com essas condições que eu disse, até a falha, com grande número de repetições e de exercícios, você vai ficar ali 2, 3 dias sem conseguir mexer aquele músculo direito. Tá? Então, por isso, posso fazer hipertrofia e treinar endurance, corrida, ciclismo? Pode. Mas se você fizer bem feito o dia de perna, você não vai correr por 2, 3 dias, você não vai pedalar por 2, 3 dias. Se você fizer muito bem feito o dia de peito ou o dia de costas, você não deveria conseguir nadar por 2 ou 3 dias. Tá? Então, assim, ir para fazer um treino de hipertrofia malemal é melhor do que nada, mas assim, vocês não estão fazendo hipertrofia, tá? Se não tem essas condições, não está sendo feito. Tá? Ô Marcelo, a falha concêntrica lá é daquele estilo da falha concêntrica, é mais para intermediário e avançado, no iniciante, Não, é uma normalmente os professores condição. colocam na última série Não, é uma aqui. condição para treino de hipertrofia. Para eu treinar hipertrofia, eu tenho que chegar até a falha para que eu tenha rompimentos de fibras musculares, tá? Porque apesar do termo assustar um pouco, quando eu gero na verdade, qualquer exercício que eu faço, eu tenho pequenos rompimentos de fibra. E na recuperação, essas fibras vão se realinhando e o músculo vai se remodelando e fortalecendo em cima disso.
O treino de hipertrofia ele tem que ter a falha para gerar um grande rompimento de fibras, e por isso que ele tem esse desconforto bem grande em dias seguidos. E aí você precisa dar. E por isso que não se repete o mesmo treino, se dá um intervalo grande para o mesmo grupo muscular. Você vai treinar peito uma vez na semana, porque você precisa dar tempo para essas fibras musculares se realinharem e se regenerarem. Então, o treino de hipertrofia bem executado é a falha em todos os exercícios. Tá? Força máxima, tá? Séries e repetições. Séries acima aqui faltou o número, tá? Mas desculpa, é acima de 5 séries, tá? Então é um grande número de séries com 1 a 5 repetições. Então são poucas repetições para o número grande de séries. Peso elevado, tá? Máximo que você conseguir dentro desse número de repetições. Intervalo entre séries, e aqui é algo bem importante. 3 minutos de intervalo. E aí a pessoa vai, putz, mas vou fazer esse exercício, vou sentar na academia por 3 minutos? Vai, porque você precisa dar tempo para o seu músculo descansar, se recuperar, para que você faça o máximo de força possível. É mais ou menos como um treino intervalado de tiros, que a gente quer que você dê o máximo num tiro ali de 1 minuto, 2 minutos. E aí eu tenho uma recuperação de 2 minutos parado. E às vezes a gente vê isso na planilha, não é tão raro. Então, eu vou fazer no trote, porque eu aguento fazer no trote. E aí acaba que acontecendo, os próximos tiros vão sempre ficando um pouquinho abaixo. É o mesmo princípio. Tá? Se eu dou um descanso total, eu vou conseguir sempre fazer o máximo de força que eu conseguir naquela repetição. Posso ficar alternando exercícios enquanto eu estou nesses 3 minutos? Pode, mas a sua frequência cardíaca está ficando elevada, o seu metabolismo ainda está em movimento, então você não está tendo uma recuperação de 3 minutos. Tá? E quando é feito realmente até a força máxima, eu, pelo menos, quando eu faço treino de força máxima, eu preciso de 3 minutos. Não é uma punição, um castigo. Muitas vezes eu falo, nossa, deu 3 minutos já, eu preciso repetir. Então, tem que ter esse descanso mesmo para ser efetivo. Tá? Objetivo: aumentar a minha força. Tá? Intervalo entre treinos: 48 a 72 horas. E a fadiga residual, né, o quão meu músculo vai estar dolorido no dia seguinte, é baixo a moderado. Tá? Força explosiva entre parênteses potência, tá? Por que eu coloquei entre parênteses potência? Porque isso você é mais comum hoje em dia as pessoas falarem, eu estou treinando potência, meu treino é de potência. Mas se eu voltar lá atrás para a fórmula de potência, potência é trabalho, né? O tempo que eu estou deslocando um objeto dividido pela velocidade daquele deslocamento. Ou seja, tudo gera potência. Tudo que está em deslocamento gera potência. Alguns treinos vão gerar baixa potência e alguns treinos vão gerar potências elevadas. Então, a força explosiva, que é o termo correto, é um treino para gerar potência elevada e desenvolver minha capacidade de aumentar minha potência. Tá? Séries e repetições. O número de repetições e séries também não dá para a gente precisar muito, porque, como eu estava mencionando, né, o principal objetivo desse treino é a eficiência, é gerar velocidade. Então, se eu estou ali num exercício, por exemplo, Para mim sumiu o áudio aqui. estão me escutando agora? Não, acho que foi só pra você. Aqui tá. O Marcelo não parou de falar, não. Dá uma olhadinha aí no microfone. Vocês estão me ouvindo, pelo menos? Tá, perfeito. Então, Não, mas o. Tá bom. Mas quem falou aí que tá sem áudio, o Marcelo tá falando de maneira contínua, tá? Dá uma revisada aí, que a coisa a gente sai da sala, porque aqui tá. O Marcelo não parou, não. Vai lá, Marcelo. Posso seguir, então? Então, bora lá. Então, a força explosiva, como eu estava mencionando, o objetivo do exercício é gerar a máxima potência para cada repetição. Se eu dou lá uma série para um atleta de determinado exercício qualquer, saltos, ou agachamento, agachamento não, porque seria força máxima, mas saltos, pliometria, arremesso, pular corda, e eu começo a fazer um número muito elevado de repetições, o que vai acabar acontecendo? Cada vez menos potência é gerada por repetição. E aí, por exemplo, se eu voltando às nossas modalidades, né? Eu tenho um treino com diversas repetições de Z5.
né? Que eu estou acima do meu limiar. Aí eu tô lá, faço as primeiras 5, todas acima de Z5. Aí fala, eu tô bem, vou aumentar o número de repetições aqui. Aí lá pela sexta repetição, já começa a chegar em Z4. A oitava repetição, já não chego nem, já me matando, chego em Z3. A 10ª repetição, você está em Z2, ou seja, você tinha que ter parado na quinta quando você ainda estava em Z5. Quando eu começo a perder eficiência e começo a parar de gerar a máxima potência resultante, acabou o exercício, acabou o número de repetições. Então não tem um número fixo de repetições. É para gerar o máximo possível naquele exercício, tá? O peso ele é de leve a pesado, dependendo do exercício e do objetivo. Então, por exemplo, aqui força explosiva entra saltos, né, saltos tanto do chão quanto do chão para um caixote, do chão chão, saltos repetitivos que a gente chama de pliometria, pular corda, levantamento de peso olímpico entra como força explosiva. Então, saltos vão ser tudo peso leve, peso do próprio corpo, às vezes com uma carga leve, né, que a gente chama de squat jump, que é com uma barra com peso leve, ou levantamento de peso olímpico, em geral, é com um peso bem elevado. Tá? Então, vai depender do exercício, do objetivo. Intervalo, assim como força explosiva, 3 minutos, tá? Porque é para eu gerar a máxima potência e não ficar. Que é uma distinção importante também, que muitos confundem. Ah, CrossFit é força explosiva? Não. CrossFit, quando eu faço um WOD de muitas repetições, eu estou trabalhando resistência à força explosiva, tá? Porque eu estou trabalhando um número bem grande de repetições. Então, para quem já fez CrossFit, participou dos WODs, né, o Workout of the Day, em que você tem lá 100 burpees, nos 5 primeiros burpees você está fazendo rápido, no 100º você nem burpee está fazendo mais. Então, são poucas repetições e até a eficiência, tá? Então, intervalo 3 minutos, fadiga residual da musculatura para o dia seguinte, baixíssima, bem baixa. Agora, o intervalo de 48 a 96 horas. Mas, poxa, mas com uma fadiga residual baixa tem que ter tudo isso de descanso? Dependendo do exercício, sim. Porque não é questão de fadiga do músculo ou da minha percepção de cansaço, ou, nossa, estou acabado no dia seguinte, não é relacionado a isso. Mas a pliometria, em especial, ela trabalha o componente elástico do nosso músculo. E esse componente elástico, ele precisa de pelo menos 72 horas para se regenerar. Então, ficar fazendo saltos todo dia ou a cada 2 dias é uma péssima forma de trabalhar força explosiva. Você tem que ter um intervalo bom aí para trabalho de pliometria, ou mesmo um trabalho de levantamento de peso olímpico para aqueles que sabem fazer. Quando é feito com bastante carga, tem que ter aí umas 72 horas a 96 horas de descanso. Tá? O objetivo, aumentar a minha velocidade de produção de força, tá? Então, se eu voltar lá atrás no primeiro slide, que um dos principais métricas analisadas quando eu vou ver o benefício que determinado treino está gerando em mim, é a minha capacidade de gerar força. Então, a força explosiva trabalha diretamente nisso, na minha velocidade de produção de força, tá? Intervalo entre treinos, né? Eu repeti aqui, de 48 horas a 96, fadiga residual baixa a moderada, tá? Então, repetir essas informações aí. Agora vamos lá, parte um pouquinho científica aqui, no que o resto não tenha sido, mas bora lá. Então, unidade motora, né? Como que os nossos músculos se contraem, tá? Então, eu vou ter um estímulo motor, voluntário ou não, porque eu posso ter um estímulo motor inconsciente, pessoas que têm epilepsia têm convulsões e se contraem de forma bem intensa, de forma inconsciente, sustos, sonhando, a gente tem movimentos involuntários, tá? Então, o estímulo motor nem sempre vai ser voluntário, tá? Mas a gente tem um estímulo motor que ativa o nosso neurônio motor, o estímulo vai passar pelos axônios, né, que transmitem os sinais diretamente para o músculo, que aí vai ativar as fibras musculares. Só que aí a gente tem uma questão que a gente chama de ativamento escalonar das fibras, que é diretamente relacionado à força do estímulo motor. Tá? Então, todo mundo, todo músculo
tem 3 tipos de fibras musculares. Fibra do tipo 2A e a fibra do tipo 2B. A fibra do tipo 1, ela tem uma velocidade de contração lenta, ela tem uma resistência à fadiga elevada, ela tem uma força da unidade motora baixa, ou seja, o estímulo baixo, o estímulo motor baixo já ativa a fibra de contração tipo 1. Capacidade glicolítica baixa, ou seja, ela é muito mais oxidativa, né? O sistema a gente usa muito mais a gordura como fonte energética, tamanho de fibras menores, tá? Então, se eu ver essa descrição que eu fiz, é tudo que a gente faz nos esportes de resistência, tá? Então, velocidade de contração do músculo, ela é lenta, resistência à fadiga alta, força da unidade motor é baixa, capacidade oxidativa alta. Então, quando eu estou no perfil de endurance, no treino de musculação, resistência muscular localizada, eu estou sempre usando o tipo 1 de fibra. Tá? Tipo 2A, velocidade de contração rápida, resistência à fadiga moderada, força da unidade motora alta, capacidade oxidativa média, capacidade glicolítica alta, tamanho das fibras elas são maiores. Tá? Então, quando eu tenho um estímulo motor mediano, eu vou ativar, como eu mencionei anteriormente, a ativação ela é escalonada. Então, o estímulo motor baixo ativa a fibra do tipo 1. Um estímulo motor mediano, ele vai ativar a fibra do tipo 1. E aí eu tenho a fibra do tipo 2B, que ela também é glicolítica, ela tem uma velocidade de contração rápida, resistência à fadiga baixíssima, força da unidade motora alta, capacidade oxidativa baixa, tá? Então, aqui, essa fibra do tipo 2B, eu só vou ativar com velocidade de contração altas, com estímulos motores elevados, tá? E aí, com um estímulo motor elevado, como a ativação é escalonada, eu vou ter uma ativação que a gente chama ativação total das fibras. Então, quando eu faço um trabalho de força explosiva, um trabalho de contração rápida, um trabalho de contração excessivamente glicolítico, eu estou ativando todas as minhas fibras. Eu estou também melhorando minha fibra responsável pela contração lenta, responsável pela minha resistência. Quando eu trabalho só a resistência, eu trabalho só a resistência. Tá? E aqui não é necessariamente só musculação, tá? Então, estímulos neuromusculares, acelerações máximas de 20, 30 segundos, eu estou essencialmente aqui no mundo da contração, da ativação total de fibras musculares. Tá? Então, aqui alguns exercícios, tá? Relacionando com a quantidade de ativação de fibras, de unidades motoras. Tá? Então, aqui o primeiro quadro, né, a gente tem alguns exercícios mais tradicionais, e a quantidade de fibras que esses exercícios ativam. Então, aqui, pegando mais à esquerda, né, que são o maior número de fibras ativadas, né, de 100 até 75%, que ali clean and jerk, snatch, clean, são os exercícios mais tradicionais de levantamento de peso olímpico. Tá? Então, levantamento de peso olímpico eu tenho um grande número de ativação de fibras. Se você olhar ali perto do 100 a 95%, embaixo do clean and jerk, sprints máximos, então aqueles estiros neuromuscular, poxa, mas é tão curtinho o tiro, eu quase não cansei. A ideia não é cansar vocês, mas é gerar ativação total de fibras musculares. Tá? Arremessos de bolas, então Explosive Medicine Ball Throws, e saltos pliométricos ativam de 85% a 75% de fibras musculares. Tá? Ali a faixa intermediária de 70% a 45%, exercícios mais tradicionais, multiarticulares, com barra olímpica ou barra com anilhas, né? Então, deadlift, né, que é o levantamento terra, o stiff, né, que para a gente chama stiff, mas em inglês é o straight leg deadlift, good morning, que é o bom dia, né, que é o stiff, só que com a barra nas costas, agachamento livre. Então, tudo isso aqui está entre 70% a 45% de ativação de fibras musculares. 40% a 25% exercícios sentados em máquinas. Então, supino inclinado, military press, que é o desenvolvimento com halter sentado, remada sentado, supino, pull down, são exercícios que ativam aí de 25% a no máximo 40% de fibras.
E é aqui os exercícios isolados, né? Que é a essência, basicamente, do treino de hipertrofia. Que, em geral, quem não tem tanta confiança e tanto contato com musculação, opta pelos isolados em máquinas. Tá? Então, cadeira extensora, supino, é, exercício para o peitoral, aquela máquina que faz só o movimento de abrir e fechar. Então, ativa de 5% a 20% das suas fibras musculares. Tá? Então, exercícios isolados aí não são a grande ferramenta para vocês conseguirem ativar suas fibras. E aí, aqui embaixo, no segundo quadro, eu tenho alguns tipos de exercícios e o quanto que eles são bons para hipertrofias, gerar força, desenvolver potência. Né? Então, ali, primeiro a gente tem exercícios com peso do corpo, então quase não gera hipertrofia, quase não tem ganho de força, pouquíssimo ganho de potência. Exercícios com máquinas, pouca hipertrofia, pouca potência, pouco ganho de força, pouca potência. Weightlifting derivados, então agachamento livre, terra, então você já tem um ganho maior de força e muito mais potência. Pliometria quase não gera hipertrofia, gera um pouco mais de força e olha quanto que gera de potência. Treinamento excêntrico, que é eu frear o peso, né? E assim por diante, né? Eu não vou passar item, mas se a gente for olhar, né, o que a gente está querendo mais é o quanto que eu vou gerar de potência ou força, eu vou ver que está tudo aqui. Exercícios balísticos, né? Que é kettlebell, que é um exercício balístico, o quanto que gera de potência. Exercícios bilaterais, o quanto que gera de força e potência, tá? Então, esses são os que a gente mais tem que estar atento. E aqui eu vou dar uma passadinha, tá? Bem rápida, porque a quantidade de estudos sobre o tema ela é bem vasta hoje em dia, tá? Então, para quem quiser dar uma pesquisada depois no PubMed ou no Google Acadêmico e pesquisar sobre treinamento de força para esportes de endurance, é uma chuva de artigos científicos, tá? Em geral, aqui está um resumo do que a grande maioria deles trabalha, tá? Eles vão pegar um tempo de intervenção, o estudo gera ali de 8 a 12 semanas, os atletas que eles examinam. Eles geralmente pegam dois grupos, né? Eles pegam as pessoas que participam do estudo e dividem em dois. Então, um grupo que só vai fazer o treinamento de endurance, da modalidade X, seja ciclismo, corrida, triatlon, e o grupo controle, que é fazer exatamente a mesma planilha do grupo de endurance, só que com musculação junto. Então, eles geralmente dividem esses dois tipos de grupo. Principais variáveis que, em geral, esses estudos analisam. Então, a força que eu consigo exercer em uma repetição máxima de algum exercício que eles escolhem, geralmente é o agachamento livre. Taxa de desenvolvimento de força, que é a velocidade que o meu corpo leva para gerar determinada força, e aí testes máximos e submáximos de cada modalidade. Então, nos estudos que eles pegam corredores, tem testes de 12 minutos, teste de 3 quilômetros, testes de 30 minutos. Estudos com ciclistas, eles pegam o nosso teste tradicional de 20 minutos de FTP, testes de 1 hora, testes de 30 segundos. Então, eles usam diversos testes específicos das modalidades antes e após os estudos para ver as diferenças. Tempo de exaustão dentro desses testes, tá? E a economia de energia. Então, essas são as principais variáveis que, em geral, são usadas nesses estudos. E todos eles são com força máxima e força rápida, ou força explosiva, tá? Todos esses estudos. Então, aqui eu vou dar uma passadinha rápida, tá? Eu vou fazer uma. Eles todos quase estão em inglês, então eu vou fazer uma tradução simultânea aqui, só para dar bem um resumo mesmo dos dados e do que eles fizeram, tá? Então, aqui, efeitos do treinamento concorrente de força e treinamento para corredores em cima da economia de energia deles e do VO2. Então, o método, eles pegaram 15 triatletas e foram divididos em dois grupos, aquilo que eu mencionei, né? Então, o grupo de endurance e força e o grupo só de endurance. E eles fizeram um trabalho de 14 semanas, tá? Então, o grupo que fez o trabalho de força foi tudo em cima de força máxima e força explosiva, fazendo 2 treinos por semana apenas, tá? Antes e após fizeram teste incremental de corrida para determinar o VO2 e a velocidade associada ao VO2.
determinar o segundo limiar ventilatório, que é o nosso Z4, né? Os testes que a gente faz com você é para determinar o segundo limiar ventilatório, que popularmente a gente chama de Z4. Fizeram um teste de 3 quilômetros, velocidade constante. Então, quantidade máxima de hopping, né? Então, saltitos para determinar o força de membros inferiores e o stiffness, né? Stiffness é o tempo de reação do meu tendão ao estímulo que eu dou principalmente de salto, tá? E a máxima força concêntrica. Então, resultados, né? Bem rapidinho aqui. Então, depois de 14 semanas, o grupo que trabalhou força máxima, ele melhorou no seu, peraí, after the training period, maximum strength rate increase, tá? A máxima força aumentou no grupo que trabalhou musculação, mas permaneceu a mesma para quem só treinou a planilha. Treinamento de saltos, né, os saltitos, aumentou no grupo que treinou força e diminuiu no grupo que apenas fez endurance. Effect by training, conclusion. Tá, então, basicamente, desses estudos foram os principais achados. Tá? Então, vou aqui para um próximo. Trabalho de força máxima e economia de energia em corredores de longa distância. Então, pegaram 17 well-trained, então são atletas bem treinados, pegaram 17 atletas bem treinados, dividiram também em dois grupos. O grupo que só fez os treinos de planilha e o grupo que fez exatamente a mesma planilha, somado com isso o treino de força. E aqui eles fizeram apenas agachamento. Foi o único exercício que fizeram. Tá? Não foi nem agachamento, foi half squat, que é agachar até 90 graus. Tá? 4 séries de 4 repetições, ou seja, força máxima, 3 vezes por semana, durante 8 semanas. Foi isso que o grupo de força fez. Só agachamento. Tá? Qual que foi o resultado disso? O teste de uma repetição máxima em agachamento para o grupo que fez musculação teve uma melhora de 33,2%, enquanto o grupo que não trabalhou musculação não teve nenhuma melhora. RFD, que é essa sigla aqui, a taxa de desenvolvimento de força, teve uma melhora de 26% no grupo que treinou força máxima, e a economia de energia teve uma melhora de 5% no grupo que treinou força máxima. E o tempo de exaustão nos testes máximos das modalidades, né, no teste de corrida, teve uma melhora de 21% no grupo que treinou força máxima. Tá? Então, dá para ter bastante benefício aí treinando musculação, e a gente fala muito dos noruegueses, metodologia norueguês, ó, todo esse artigo aqui escrito sobre grupo norueguês de estudos. Tá? Mais um, tá? Trabalho de força para os resultados do trabalho de força em cima de performance de corredores e economia de corrida para maratonistas recreativos. Tá? Então aqui também eu vou dar uma passada rápida porque são alguns artigos, tá? Não, senão fica muito maçante. Então pegaram 22 corredores, também dividiram em dois grupos de 11 naquele mesmo formato, um grupo que só manteve a planilha, outro que fez a planilha a mesmos treinos, só que incluiu por 8 semanas aqui também apenas agachamento, tá? E também focado em força máxima. Todos os participantes fizeram testes incrementais antes e após o início dessas 8 semanas. Tá? Então, o teste incremental foi feito em esteira e também foi feito teste de força máxima isométrica. E aí, como um resultado, então tá, o único grupo que teve alteração foi o grupo que treinou força máxima, tanto em aumento de força de membros inferiores, tanto no tempo de exaustão, e aqui que é um dado muito importante que eles mencionam aqui, no significant differences between the groups were found in... Cadê aqui? Eu perdi aqui. Não foi encontrado diferença de tamanho de peso, ou seja, o grupo que treinou força não aumentou sua massa, tá? Em relação ao grupo que não fez treinamento de força. É uma preocupação grande. Tá? Isso aqui já é um estudo de revisão, tá? Então, o estudo de revisão, eles pegam vários estudos sobre os mesmos temas. Então, também aqui feito sobre um grupo escandinavo, né, norueguês. Então, hoje em dia eles são referência aí no trabalho de endurance. Então, aqui eles pegaram que
na conclusão de analisar diversos estudos sobre o tema. Ao analisar isso, os dados demonstram, desculpa engasgar, que eu estou lendo em inglês e traduzindo, explicando ao mesmo tempo. Então, às vezes dá um bug aqui. Tá? Então, os dados demonstraram que você fazer o treinamento de força, você aumenta em média de 30 a 15 minutos a sua capacidade de endurance e a sua capacidade de exaustão máximo nos treinos, nos testes de esforço máximo. E todos esses trabalhos envolvem força máxima e, em geral, desenvolvimento das fibras do tipo 2B. Tá? Então, em cima daquilo que eu estava explicando das ativações de fibras. Bom, gente, e aí aqui, assim, para não ficar muito maçante, mas assim, é basicamente a mesma coisa. Então, aqui, ó, são um trabalho de força máxima em cima de ciclistas, tá? Então, também pegaram ciclistas, cadê quantos ciclistas pegaram? 16 ciclistas, dividiram em 2 grupos, 8 semanas de força máxima, e aí também, ó, desenvolvimento de força máxima em uma repetição, 14% no grupo que fez trabalho de força, taxa de desenvolvimento de força melhorou 16% em quem fez força máxima, economia de movimento melhorou 4,8%, e a eficiência do trabalho, né, que é o steady state, melhorou em quase 5%. Tá? E aqui, ó, um dado bem importante, o tempo de exaustão nos esforços máximos, né, no caso os ciclistas, melhorou 17,2% no grupo que fez o trabalho de força em cima do que não fez. Bom, aí aqui é mais um exemplo, tá? Então eu vou passar aqui nesses exemplos para não se tornar muito repetitivo. Então aqui só um exemplo, né, de que a gente pode fazer num ciclo aí de 20 semanas, uma prova longa, seja Ironman, seja triatlon, meio Iron, seja uma meia maratona, pegando aí 20 semanas, né? Então eu posso pegar ali as minhas 8 semaninhas iniciais, da 20ª semana até a 13ª, então desenvolvimento geral, né, que na modalidade eu estou fazendo um desenvolvimento geral, e aí no fortalecimento, o que eu posso fazer no que a gente chama de período de base na preparação, trabalhar aumento de força do core, aumento de mobilidade, trabalhar desequilíbrios musculares, que é algo muito importante, porque assim, todo mundo tem algum desequilíbrio, algum ponto de atenção no corpo, mesmo que não seja por conta do esporte, por conta da posição que você fica no dia a dia, esforços repetitivos que você fez ao longo da sua vida. Quase todo mundo tem algum ponto de atenção, seja ombro, joelho, quadril, coluna. Então, todo mundo tem que trabalhar algum desequilíbrio muscular, e isso não é feito em cima de força máxima, tá? E ganho de força geral, porque assim, a gente sabe que o trabalho de força máxima são poucas pessoas que fizeram na vida delas, né? A gente sabe que são poucos que têm um trabalho consistente de academia, muito menos de força máxima. Então, para aqueles que já não têm esse contato, período de base, nessas 8 semanas iniciais, é para você ir progressivamente chegando perto de um treino de força máxima. Então, eu só fiz treinos na minha vida de resistência muscular localizada, de 15 repetições para cima. Vai diminuindo essas repetições, vai aumentando o peso que você consegue erguer, chegando perto de 8 repetições, 6 repetições, para que quando você entre nessas 12 semanas finais, que a gente chama de preparação específica, que eu estou trabalhando a especificidade do evento esportivo que eu vou fazer, eu começo a trabalhar força máxima, força explosiva, né? E aqui eu coloquei alguns exemplos, LPO, pliometria e saltos, mas aí aqui eu tenho muitas ressalvas para fazer quanto a exercícios e o que cada pessoa deve fazer, tá? Mas isso aqui é um exemplo do que eu deveria, de como eu posso organizar essas 20 semanas que antecedem uma competição, tá? Bom, em relação às slides, tá? Basicamente foi isso que eu tinha preparado, tá? Então, eu vou tirar aqui dos slides, eu vou abrir para perguntas, mas eu vou falar um pouquinho de exercícios, tá? Antes de abrir para perguntas. Ali eu mostrei uma tabela, né, em determinado momento, de exercícios que ativam um grande número de fibras, né? E muitos são exercícios complexos. Agachamento livre com o máximo de peso, levantamento terra com o máximo de peso, levantamento olímpico, saltos, pliometria. São exercícios que não é todo mundo que tem contato e não é... Todo mundo deveria fazer? Deveria.
Todo mundo é para fazer de cara? Não. Então, assim, se eu não tive um contato com agachamento na minha vida, mesmo que seja com peso moderado, eu não vou lá falar, meu coach falou que eu preciso fazer agachamento com o máximo de peso que eu conseguir. Não, não vai. Vai para um leg press, que é mais seguro. Você vai fazer exatamente o mesmo movimento articular que um agachamento. A máquina está te protegendo e você, paralelo a isso, vai trabalhando com agachamento com cargas moderadas para que algum dia você chegue a fazer agachamento com força máxima. Levantamento terra é um dos principais exercícios para ganho de força de membros inferiores, ganho de força de estabilizadores de lombar, estabilizadores de cintura escapular. É um dos pouquíssimos exercícios em que, ao mesmo tempo que eu estou empurrando o solo, eu estou segurando um peso, que é algo que eu faço constantemente no ciclismo. Eu estou empurrando algo para baixo enquanto eu estou segurando o guidão firme. E no terra eu trabalho exatamente essa característica. Todo mundo tem que fazer o terra? Deveria. Mas todo mundo é para fazer nesse momento? Se eu tenho dificuldade de entrar na posição inicial, por déficit de mobilidade de quadril, déficit de mobilidade de tornozelo, tenho fraqueza em cintura escapular, tenho fraqueza em lombar, terra não é meu exercício para força máxima, mas é um exercício para eu ir progressivamente subindo carga para que algum dia eu consiga fazer como um exercício de força máxima. Saltos, né? Rede social hoje em dia é muito perigoso, né? Porque a gente fala, deixa eu procurar aquele. Eu vi lá um coach que postou uns exercícios, uns vídeos legais, falou que aquele exercício é específico para corrida. Você vai ver o exercício, o vídeo realmente perfeito, 100% específico para corrida, mas é um exercício que, se você for olhar, é uma pessoa avançada, está fazendo exercício, e todos os exercícios eu posso quebrar e simplificar e fazer de formas pedagógicas. Então, pliometria, preciso ficar saltando mais alto que eu conseguir, aterrissando e repetindo esse salto? Não, existem pliometrias de baixo impacto. Pular corda é um exercício de baixo impacto. Não sei pular corda. Saltita com a ponta do seu pé parado no mesmo lugar. Você está fazendo exatamente a mesma coisa que pular corda sem uma corda. Tá? Como que eu posso tornar isso um pouquinho mais direto para a corrida? Saltitos para frente, porque quando eu estou correndo eu salto para frente, eu não salto parado no lugar. Qual que é a diferença de salto num caixote para salto no chão? Então, assim, existem muitas diferenças entre os exercícios. Alguns são os mais recomendados, mas dependendo da mobilidade que você tem, da vivência que você teve, não é um exercício para você fazer nesse momento como força máxima. E sim como um exercício preparatório para algum dia você conseguir chegar a fazer como força máxima. E aí é legal ter algum profissional te orientando quanto a isso. Tá? A gente sabe que muitos gostam de, eu pego uma ficha e vou por conta própria, mas pelo menos alguém para um treino fala, só isso aqui está errado, bora lá, segue assim, é importante ter. Tá? Então, Até um essa é a minha ponto, né, resposta. Marcelo? Sobre dois pontinhos aí, posso entrar aqui? Posso me intrometer, né? Um ponto, pessoal, falando até da nossa metodologia e de como a gente enxerga a prescrição de exercícios na musculação, vai exatamente ao encontro do que o Marcelo falou, né? Segue em linha com o discurso dele aí. Porque algumas coisas a gente não coloca na musculação, né? Simplesmente não porque a gente não sabe ou não acredita que são boas, e sim porque geral a gente entende o nosso público, estuda o nosso público, fala é composto grande parte de atletas amadores, né? E aí em vários cenários a gente opta por colocar musculações mais conservadoras que, né, ao longo prazo vão trazer os benefícios que a gente está querendo, só que sem o risco de machucar. Isso não só para musculação, mas a gente enxerga isso como global para toda a metodologia. Então a gente, né, tem atletas de outras equipes que podem fazer alguns treinos, tiro de pista o tempo todo e não sei o quê. Tem os benefícios? Tem. Só que a gente, em alguns tipos de protocolo, a gente entende um risco associado maior a lesões, principalmente para atletas amadores, às vezes vocês dormem pouco, às vezes vocês comem mal, né? Coisas que afetam, que nem o Marcelo falou, recuperação de treino. E no curto prazo podem te machucar, e assim, você vai ter uma curva de evolução muito rápida, machuca e volta, né, a destreinar porque você não consegue mais fazer aquele movimento. Então, treina machuca, e a gente prefere manter vocês numa crescente, né, uma inclinação de crescimento menor, então vocês vão crescendo aos poucos, vão crescendo devagarinho, mas consistentemente praticando esporte, e no longo prazo vocês superam quem fica toda hora, treina, machuca, treina, machuca, treina, machuca. É um ponto interessante sobre pra vocês entenderem um pouco mais sobre a metodologia. E mais um ponto interessante
interessante também, né, para complementar o que o Marcelo falou sobre as manifestações das capacidades físicas de força, fala de números, né? Então, potência muscular, né, que o Marcelo falou por último, que é a pliometria, ela se manifesta, né, a 95 mais, né, então de 95 a 100% da força máxima. Se eu estiver falando alguma groselha, me corrija aí, Marcelo. Então, a potência muscular, ela trabalha com 95% a 100% da força máxima. Então, dito isso, como é que eu testo isso? 95 do quê? A força máxima, né? O teste é o famoso teste de 1 RM que o pessoal faz. Tanto aqueles que o Marcelo falou, quanto um RM, né? Quando você vai treinar hipertrofia até a falha, ou quando você vai fazer um teste de ORM, você tem que estar acompanhado, né? Pelo menos de um spotter, né? Uma pessoa que vai estar ali com você, ou principalmente de um profissional de educação física, por conta das características do teste. Então, o que é um RM? É uma repetição daquele exercício específico. Então, eu quero fazer o supino. Tá bom, eu vou fazer uma vez o supino com a maior carga possível, né? Isso até tem um risco associado de tem gente que fazendo o teste de um RM rompe, né? Rompe cabeça deltoide, bíceps, né? E peitoral, por exemplo. Mas o teste de um RM vai detectar a carga máxima, e aí, se eu quiser treinar potência, eu tenho que trabalhar 95% dessa carga, ou no caso de um salto, eu tenho que fazer o maior salto, né, o salto mais alto que eu conseguir. Aquilo é o meu 1 RM. Então, 95% disso, eu tenho que ficar medindo isso para ver quando eu estou abaixo disso. Força máxima, segunda capacidade que o Marcelo falou, ela trabalha de 8 a 95%. Então, você faz 1 RM, né, detecta seu valor de 1 RM, trabalha os treinos, toda hora que você treinar a capacidade de força máxima, trabalhar com isso. E aí, abaixo disso, resistência em linhas gerais, tá, pessoal? Dá para ficar, igual o Marcelo falou, dá para ficar horas falando aqui, mas são os pontos de. Falando em números, as capacidades musculares que ele apresentou aí, tá bom? Segue aí, Marcelo. Ah, não, só lembrei de uma coisa que faltou eu falar quando eu estava descrevendo os tipos de treino, como escolher carga, que isso é uma dúvida muito comum. A hipertrofia eu expliquei bem, né, que eu tenho que trabalhar até a falha, né, então eu vou escolher uma carga que eu falhei ali no movimento, e ali, beleza, estou dentro da hipertrofia. Resistência também é simples, né, porque é um número grande de repetições, então eu peguei um peso leve lá, tô aqui fazendo 15, 20, já cansei no 30, estou trabalhando resistência. Agora, força máxima é muito importante, né, eu coloquei ali de 1 a 5 repetições, né, e aí já vi isso, né? Atletas, às vezes que eu passo um treino assim, monto um treino de força máxima. Aí o atleta às vezes está com uma dúvida no levantamento terra, por exemplo, e se filma e manda para mim. Ah, vê se está certo, né? Levantamento terra, para aqueles que não conhecem, né? Se chama assim porque eu estou tirando o peso do chão, né? Em inglês chama deadlift, né? Peso morto, porque eu estou tirando algo do chão e voltando para o chão. Então, tirar do chão já é a primeira repetição. Tá? Então eu já tenho que estar na posição correta para tirar do chão. A pessoa que filmou, ela pegou o peso do chão, se mexeu. Então, assim, na hora que ela fez isso, eu falei: olha, você não está treinando força máxima. Falou: não, eu estou fazendo aqui 5 a 6 repetições. Eu falei: olha, se você tirou o peso do chão dessa forma, ou você quebrou sua coluna, ou você não está fazendo força máxima. Porque você não. Assim, quando eu vou fazer um treino de força máxima, eu estou ali de 1 a 5. Escolhi um peso. Cheguei até 5 repetições, eu tenho que trabalhar o que a gente chama de repetição de reserva. Eu tenho que chegar nessas 5 repetições com uma percepção de que eu faço uma a mais. Com bastante esforço, eu faço uma a mais. Com muito esforço, mas muito, muito, muito esforço mais, talvez eu faça duas. Mas uma, com certeza eu faço. Aí eu vou lá, cheguei em 5. Isso na primeira série. Vou para a segunda série, pô, cheguei em 5. Põe um quilinho a mais de cada lado. Meio quilo a mais de cada lado que seja. Para ver se você realmente está no seu limite. Ah, cheguei em 5 de novo. Põe mais 1 quilo de novo. Aí na quarta série, cheguei em 3. Tá bom esse peso. Anota ali, próximo treino, começo daquele peso. Entendeu? E eu vou sempre tentando colocar ali 500 gramas a mais que seja, 1 quilinho a mais. Mas não é para eu chegar em 5 e falar: não, aqui está a força máxima. Eu tenho que ficar me testando, tá? Eu tenho que ver o quanto realmente eu estou nessa força máxima ou se eu estou só na minha zona de conforto, tá? Dicas de passagem, sua explicação foi melhor que a minha de 1 RM, que eu estou falando de laboratório, sempre com um profissional. Isso aí é um jeito bom de descobrir sozinho. Parabéns. Porque assim, só falando do 1 RM que o Jandose falou, né? Quando a gente vai fazer na prática, né? Você precisa realmente estar com alguém do lado, porque é muito difícil você chegar na primeira e falar: esse é meu 1 RM. Você vai testando, né?
Você pega um peso e você fala, eu acho que isso aqui é o meu máximo. Aí você fala, fiz 3. Então você tem que descansar dentro daquela margem ali que eu falei de 3 minutos, fica 3, 4 minutos descansando. Você fala, vai a pessoa do seu lado, quanto que você acha que você põe a mais aqui? Eu acho que põe mais 5 aí de cada lado. Vai lá, fiz 2. Então não é seu 1 RMN, então descansa, fica lá. Então você tem que ir até realmente fiz uma só. E por isso que é muito importante ter gente perto de você quando você vai fazer esse teste, tá? De preferência um profissional da área, mas se não, alguém que saiba muito o que está fazendo e que já treina bastante para te ajudar ali a guardar o peso. Boa. Posso falar uma curiosidade a mais? Você falou de hipertrofia, eu lembrei. Não, manda bala. Né? Você tinha de tópico, encerrou? Não, já. Boa. Um outro ponto, pessoal, sobre hipertrofia, que o Marcelo falou, até a falha, né? Aí você tem duas maneiras de atingir hipertrofia. Você tem até a falha com bastante carga, que você vai ficar forte e vai crescer. E você tem uma maneira também que a gente viu de treinar idosos. Né? Idosos, assim, não estou falando de idosos atletas, tá, pessoal? Você pega aí gente que está na nossa equipe aí com 70 a mais, 65 mais, treinando, né, na sociedade já são considerados idosos, mas esse nível de um treino normal vai passar uma prescrição normal para essa pessoa, né, algumas adaptações ali de tempo de recuperação, mas é uma prescrição de atleta igual de todo mundo, tá? Mas idosos, né, que precisam ganhar massa, que são sedentários e tudo mais, existe um método de trabalhar com baixíssima carga e fazer o idoso exercitar-se até a falha com aquela carga, vai fazer 50 repetições, quantas ele conseguir fazer até a falha. E a falha, como o Marcelo falou, o gatilho principal da hipertrofia, né, hipertrofia paralela de se crescer ali, é a falha. Então você consegue fazer um idoso que não tem capacidade de força de carregar, né, de tracionar grandes cargas, chegar e ganhar massa muscular executando exercícios de baixa carga até a falha, literalmente vai ficar sei lá quantos minutos fazendo exercício, mas a falha, né, de alguns artigos que eu vi também acontece, é muito legal essa curiosidade. Bom, gente, assim, questão de dados, meio que eu fechei. Então, quem quiser mandar bala em pergunta, manda ver. Podem abrir microfone e perguntar. Fique à vontade. Acho que você explicou muito bem. E uma pergunta? Boa. Se tiverem mais alguma depois, podem mandar no chat também, podem continuar a discussão lá no grupo. Fala, Thelminha. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá me ouvindo bem? Aham. Tá. Eu queria não só fazer uma observação que o que acontece na prática, gente, por que que na série de musculação que a gente prescreve para vocês, a gente não coloca os intervalos de 3 minutos? Justamente porque a gente sabe que vocês estão subestimando as cargas, como o Marcelo falou, né? A grande maioria de vocês não coloca a carga máxima que conseguem suportar. Então, se a gente colocar 3 minutos, piorou. Por isso que a gente coloca uma pausa um pouco mais breve. Mas a partir do momento que vocês estão de fato pegando o máximo de peso que conseguem para fazer 4 a 6 repetições no máximo, aí a ideia é aumentar quando vocês perceberem que estão realmente pegando pesado, aumentar esse intervalo entre as séries, tá? Porque na prática o que acontece é que vocês não estão fazendo nem uma coisa nem outra, porque vocês estão pegando, principalmente as meninas, uma carga moderada para leve, tipo 10 quilos para fazer o agachamento e faz 6 repetições. Aí não está fazendo nem resistência nem força, entendeu? Porque se fosse resistência, eu teria que colocar esses 10 quilos e fazer 20, 30 repetições. E se fosse fazer força, seriam 6 repetições com muito mais peso. Então acaba sendo um trabalho meio que não está servindo para muita coisa na real. Então é muito importante vocês terem esse conhecimento que o Marcelo trouxe hoje, porque a grande maioria dos atletas de endurance já não gosta de fazer musculação, né? Então, já que é para fazer, vamos fazer bem feito e colher os benefícios do treino de força, que vale muito a pena. Tem alguma pergunta, alguma colocação, alguma curiosidade? Marcelo, vou fazer uma pergunta aqui. Eu tive que treinar aí muita hipertrofia, né? Durante quase 2 anos seguidos aí, né? Para recuperar aí tudo que eu, infelizmente, tive que perder, né? E eu estava comentando até, né, com o pessoal aí que eu queria iniciando. A gente já está fazendo, né, um pouco de treinamento de força aí. Já estou me aventurando um pouquinho mais. Mas o que eu queria saber é o seguinte, qual é a progressão, assim, né, que para você sair, né, desse trabalho que tem que estar acostumado de academia mesmo, de sempre fazer hipertrofia, com segurança, né, esquecendo até a performance ou fora de um momento competitivo igual que a gente está aí, né, para o 70.3, depois de passar a prova, tudo, para você conseguir fazer e
uma periodização, né, um aprendizado aí, né, para conseguir chegar a conseguir executar esses exercícios mais arriscados e conseguir estar realmente fazendo dessa maneira que você pontuou aí muito bem. A gente tem que fazer sempre de forma gradual, Rodrigo, assim como qualquer modalidade, né, qualquer exercício, a musculação a gente tem que tentar seguir o mesmo princípio, né? Então, vou pegar um exercício tradicional, agachamento, né? Se eu nunca fiz esse trabalho de força máxima, né, com o máximo de peso que eu consigo, 4 e 5 repetições, e eu sempre fiz resistência, com 15 repetições. É dali que eu vou começar, com 15 repetições. Aí eu começo a aumentar um pouquinho o peso. Já não consigo mais chegar em 15, estou parando em 12. Mas estou seguro, estou bem, não estou com dor, mas estou chegando em 12. Depois de umas duas próximos treinos, começo a subir, até que eu, no máximo eu cheguei. Aí eu vou subindo a carga progressivamente, aqui eu vou uma carga em que eu vou limitando o quanto de repetições eu consigo fazer. Se eu na minha vida só fiz treino de resistência, ou ali no máximo 12 repetições, que já se caracteriza como hipertrofia, em determinado exercício, eu ir disso para direto 4 repetições vai ser um choque muito grande e você vai acabar ou se machucando ou fazendo bem aquém do que você conseguiria por receio, por falta de confiança, por ainda não estar pronto para fazer Exato. esse exercício. Então, primeiro pega esse exercício, vai aumentando gradual, assim, como eu disse ali no exemplo, 1 quilo por treino, meio quilo por treino de cada lado, ou no peso único ali que você está usando, uma barrinha ali do cross, e vai aumentando e progressivamente diminuindo as repetições, mas sempre nisso que eu falei, da margem dessa repetição de reserva. Eu tenho que chegar ali na 10ª com uma percepção de que eu faria uma a mais. Aí eu subo o peso, agora eu só chego em 8, mas com a percepção de que gritando eu faria uma a mais. Subo o peso um pouquinho, até que eu vou chegando a 6 e eu vou subindo o peso até que eu entre mesmo nessa questão de força máxima. Mas eu tenho que fazer isso de forma gradual e sempre respeitando o corpo, os sinais que o corpo dá de dor no dia seguinte. É importante para quem nunca fez isso começar de forma conservadora mesmo, falar, isso aqui tá fácil, e aí você, do que na primeira você se matar. Né? Então é melhor você pegar a barra e falar, nossa, aqui eu consigo fazer 100 repetições com isso. Aí você põe mais peso e vai subindo até que você limite as repetições, né? Do que fazer o inverso, pegar um super peso e na primeira você já se machuca. Legal. Respondido? Respondido, mais que respondido aí. A gente vai organizar aqui, pessoal, uma aula, uma clínica presencial de musculação. Não deu para encaixar em setembro, porque tem o Setembro 3 São Paulo, tem outros eventos agora em setembro. Mas para outubro a gente vai agilizar uma clínica presencial para ensinar a execução dos exercícios, porque o fundamental para você conseguir aumentar a sobrecarga é você executar com um bom alinhamento corporal, né? Se você aumenta a carga na execução errada, a chance de você se machucar aumenta. Então a gente vai organizar essa clínica aí. Perguntas, mandem perguntas, aproveita. Vou fazer mais uma então. E é possível conseguir fazer sozinho sem ter um personal com esse nível de eficiência? Então, É assim, possível desde que você aprenda a executar corretamente, né? Me corrija aí, Marcelo, mas é como o Marcelo disse, você vai aumentando o peso gradativamente, e aí o seu termômetro você não sentir dor no sentido de machucar, né? É diferente, dor muscular é uma coisa e dor de lesão é outra, né? A partir do momento que você está com uma execução física ok, a sua postura está ok, você vai aumentando a carga progressivamente. exatamente, assim, é o que o Thelma falou. A gente ali na planilha, a gente já delimita os exercícios, né, que são os mais seguros e mais recomendáveis, né? Isso já vai na planilha de vocês todos. Para quem não tem tanta vivência em sala de academia, às vezes é legal você pegar fazer uma aula com alguém te acompanhando para te pegar e limpar os exercícios, principais dúvidas. É, falar, olha, talvez esses exercícios, por enquanto, não é legal você fazer porque você precisa melhorar um pouquinho a sua mobilidade de tornozelo antes de fazer. Então, para quem tem dúvida, é legal pelo menos fazer assim como a natação, né? Nunca nadei, vou sair, vou me jogar na água e sair nadando. É legal ter alguém que para limpar a técnica primeiro, lapidar algumas coisas e aí você segue por conta própria antes, né? Então, Ah, depende Ou, sempre ou do você nível de contrata, ou você contrata um personal por um período, sei lá, de um mês, para você aprender a executar sozinho, ou você vai na academia e pede auxílio do professor de sala mesmo. Olha, estou com dúvida, estou inseguro para fazer esse exercício, você pode me ajudar aqui, ver se eu estou fazendo correto? Também é uma possibilidade. o e José de, com a mão aí. Ah, desculpa, Rodrigo, continua.
Não, se tiver outra pessoa, é que eu não lembro de ter visto o número de exercícios no treinamento de força e de potência na tua planilha. São menos Seria exercícios porque são séries mais longas, né? um Então, para o grupo muscular, mais ou menos, também, mesmo esquema? Ou não é uma lógica também? mais por cadeia, né? A gente fala mais em cadeia, né? Então, cadeia anterior, cadeia posterior. Então, assim, quando eu falo em Ah, cadeia anterior, eu estou pensando em tudo que é músculos da frente. Cadeia posterior, tudo que é músculos de costas, né? Então, assim, para membro inferior, treino de força máxima, agachamento eu considero de cadeia anterior, levantamento terra, cadeia posterior. Se eu faço 5 séries, 6 séries de agachamento até força máxima, 5, 6 séries de força máxima de levantamento terra, você já está pegando as duas cadeias. E assim, matou, em né? geral, como eu mencionei lá no começo, todos esses exercícios são multiarticulares. Por que que a gente É. trabalha multiarticular? Primeiro, porque eles são mais seguros, eles te dão mais capacidade de gerar mais força, porque você, quanto mais articulações estão participando, mais músculos estão participando daquele exercício. Então, mais força eu consigo gerar também. E além disso, mais músculos estão sendo trabalhados em um exercício só. Então, por exemplo, quando eu faço o supino, eu estou estendendo o meu cotovelo e o meu ombro também ao mesmo tempo. Então, como está tendo extensão de cotovelo durante o supino, eu estou trabalhando o tríceps também. Porque o tríceps nada mais é do que uma extensão de cotovelo de forma isolada. Então, eu não preciso ir lá fazer supinos de forma força máxima e agora eu tenho que fazer o tríceps, porque você já trabalhou o tríceps. Mesma coisa o agachamento. O agachamento, quando o atleta tem uma boa mobilidade de tornozelo e faz profundo agachamento, meu tornozelo está se mexendo. Se está tendo movimento de tornozelo, está tendo trabalho de panturrilha. Está tendo trabalho de músculos que numa cadeira extensora você não está trabalhando. Então, tudo que é multiarticular, eu estou tendo uma grande participação de músculos. Então, remada com flexão de cotovelo, bíceps está trabalhando, porque tudo que tem flexão de cotovelo, bíceps está trabalhando. Tá? Então, sempre buscar exercícios multiarticulares, porque você já está tirando outros exercícios da lista, né? Eita. José, você está com a mão levantada aí? Quer fazer uma pergunta? Acho que sumiu. Então eu complemento de novo aqui. E a velocidade de execução? É aquele que a gente Vai vê depender do mais exercício rápida e mais lento? A que você está excêntrica trabalhando. mais devagar? Depende do que você está trabalhando, Rodrigo. Se eu estou trabalhando força máxima, É, então, nesses exemplos da força máxima aí. É, então, que eu quis força dizer, desculpa. máxima, você não vai conseguir fazer uma velocidade rápida de execução, porque você está com o máximo de peso possível, né? Então você não vai, é mais ou menos como um big gear no ciclismo. Eu estou colocando uma marcha muito pesada, então eu não vou conseguir fazer uma velocidade de execução rápida, né? Então, quando eu for fazer um exercício com um grande número de peso, a minha intenção tem que ser rápida, mas eu não vou conseguir deslocar aquele peso de forma veloz. É a mesma coisa o big gear. Quando eu estou ali numa marcha mais pesada possível da bicicleta, a sua intenção é movimentar aquilo o mais rápido que você conseguir. Mas você não vai movimentar, por isso que a cadência fica baixa, porque ela tá pesada. Raciocínio é o mesmo com o trabalho de peso. Então, quando eu estou com Tá. força máxima, a velocidade de execução ela vai ser lenta, mas a minha intenção é movimentar aquele peso o mais rápido que eu conseguir, tá? Agora, quando eu estou fazendo força explosiva, saltos, aí é para, como o Jandosa explicou anteriormente, para eu trabalhar potência, eu tenho que estar perto do meu 90%, 95% a 105% na minha velocidade máxima de salto. Então, essas são velocidades bem rápidas, máximo Bom, que você conseguir. Então, em todas as modalidades que a gente passa para vocês, seja corrida, ciclismo, natação, a gente tem os estímulos neuromusculares, né? Aquelas acelerações máximas de 20 segundos, 30 segundos, seja na natação, máxima abraçada que eu consegui ali, rapidinho, na corrida, a gente tem isso. Eu estou trabalhando essencialmente as fibras de contração rápida. É mais ou menos como se eu fizesse um trabalho de força explosiva na academia. Boa. Opa, deixa eu ver. Ah, tá aberto. Eu respondi uma pergunta da Leandra no chat, eu vou repetir aqui se você quiser complementar algo, e acho que para ficar para gravação também. Ela perguntou assim: no caso de preparação para o endurance, o que é prioridade na musculação, repetições ou carga? Eu respondi carga porque repetições a gente já faz em excesso nas disciplinas, né? Seja na corrida ou no triatlo, já temos um componente de resistência bem usado aí. Então, para treinamento de força no endurance, a gente fazer com carga, né? De força para força máxima, né? Resistência.
não vai atingir tanto objetivo. Tem alguma coisa a mais, Marcelo? Não, é exatamente isso. A carga, no começo da apresentação eu falei bastante sobre isso, então depois a gente pega a gravação, quem quiser pegar no começo, mas a carga é que vai te gerar essa contração de fibras escalonada, né? As fibras de contração lenta, as moderadas e as contração rápida. Se eu pego um peso leve e só faço um número grande de repetições, eu estou fazendo exatamente o que eu já faço nas modalidades. E nada vai gerar resistência específica para a minha modalidade de forma mais eficiente do que a própria modalidade. Então, assim, algo que virou meio trend, né, para usar um termo da moda hoje em dia, treinador de personal querer simular o máximo possível a modalidade dentro de uma sala de musculação. Ah, então na bike você faz esse movimento, então vou te amarrar aqui em cabos elásticos para a gente simular. O que mais vai fazer força em cima da bicicleta é você pedalar fazendo força. O que mais vai fazer força na corrida é você correr fazendo força. Então, assim, na sala de musculação é para eu trabalhar capacidades que eu não trabalho na minha modalidade. Tá? Então, se minha modalidade é de resistência, não tem por que ir para uma sala de musculação e trabalhar resistência. Gente, boa noite. Desculpa, meu controle aqui da reunião tinha sumido e eu não consegui abrir o microfone naquela hora. Agora sim, Corsini, vai lá. Agora vai. Gente, eu não sei se. Bom, primeiro, boa noite. Eu não sei se a pergunta cabe, tá? E, enfim, e não sei se ela faz muito sentido, mas enfim, vou fazer e vocês avaliam. Eu sempre gostei de dividir os meus treinos, né? Organizar meus treinos em bisete e trisete. Isso por conta de economizar tempo também de academia, né? Durante a rotina corrida. E, de certa forma, enfim, sempre me habituei a fazer dessa forma com intervalos menores de descanso, né? E trabalhando com grupos musculares distintos. Existe algum benefício ou algum problema em seguir mais ou menos essa linha nesses treinos mais específicos para endurance? Não. Olha, assim, José, tudo vai te trazer o malefício dependendo da forma que você for analisar, né? Tem que ver o que que esse tipo de treino e o que que fazer dessa forma gera no seu corpo, e aí você decide se isso está dentro do que você está buscando ou não. Então, quando eu faço triset, eu vou mesclando vários exercícios, né? Eu acabo, consequentemente, tendo que fazer com um peso relativo e não peso máximo, né? Porque não vou ter uma recuperação total, e sim uma recuperação parcial entre os exercícios. Então, por conta disso, o treino acaba tendo o que a gente chama de mais uma característica metabólica do que neural, né? Então, você está mais gerando queima calórica e elevação da temperatura do seu corpo e frequência cardíaca mais elevada na média do treino do que propriamente dito adaptações neurais, que é a parte muscular, né? A parte de adaptação de fibra mesmo, né? Então, assim, não é que está errado ou certo, né? É um tipo de treino, muitas pessoas fazem esse tipo de treino, existe uma periodização em cima desse tipo de treino, mas diretamente voltado porque um atleta de endurance precisa, não vai estar 100% de encontro. Você está, assim, gerando adaptações, você está melhorando seu condicionamento, você está, de forma controlada, aumentando sua força, mas não é necessariamente o que um atleta de endurance teria mais benefícios fazendo. O lance é sempre aquele, né? Se o sistema de energia é igual a barrinha do especial, o sistema de energia, né? A força máxima demora, né, geralmente 2, 3 minutos para recarregar. Se você está fazendo exercício e conseguindo fazer com 30 segundos de intervalo, entre uma série e outra, a soma de eu trocar de aparelho e voltar para aquele deu 1 minuto, vai, que é a repetição rápida lá e volta. 1 minuto e pouco. Você consegue fazer com a mesma carga, a mesma quantidade de repetições, você não está treinando aquela valência, aquela capacidade física. Você está treinando abaixo do que seria um treinamento de força, por exemplo. Assim, a gente consegue fazer muitos paralelos com as modalidades que a gente pratica. Então, por exemplo, se eu dou um sprint máximo, independente da modalidade, ciclismo, corrida, natação, enfim, sprint máximo, vai lá, dê 1 minuto seu máximo. Sei lá, terminei 1 minuto, e aí descansa 3 minutos. Terminei o meu sprint e falar, eu não preciso descansar, vou aqui fazer um polichinelo enquanto eu descanso. Então, não foi um sprint máximo, entendeu? Então, assim, é bem isso que o Jandose falou. Então, se eu estou tendo energia para fazer outras coisas enquanto estou descansando, é porque não cheguei realmente naquele esforço que eu deveria ter chegado, entendeu? Consegue dar 2 especial seguidos, você não gastou a barrinha toda, é isso. Não, perfeito, ficou bem claro. Obrigado, viu? E assim, só para dar uma cutucada, né?
que é algo que eu escuto muitos atletas falarem, assim, eu não gosto de fazer musculação, eu acho monótono. Olha, a gente está aqui no meio de um monte de atleta de endurance, né? Corredores, triatletas, ciclistas. Escutar de alguém que fica 3 horas numa esteira, que fazer musculação é monótono, ou que alguém que ficou 5 horas dentro de um rolo, olhando para uma tela do Swift, fazer agachamento é monótono, vocês estão de brincadeira. Porra, essa é boa, hein? Gostei dessa. Não dá. Assim, é porque não quer fazer, ou não gosta, ou tem um certo. Não curte fazer. Tem algum bloqueio, É exato. a melhor Querem quebra de fazer. Agora, objeção que eu ser já ouvi na vida. monótono, me desculpa, não tem nada mais repetitivo do que o esporte de endurance. Então, assim, faz parte, né, gente? Repetição gera evolução. Eu, É como isso. alguém que pratica música também, para eu tocar uma música de coro, olha, eu tenho que repetir aquele negócio 1 trilhão de vezes. E ainda largou, esquece, igual o treino. Tá. Destreinou, o corpo, o corpo deixa de ter habilidade. Boa. Acho que é isso, pessoal. Já estamos quase 9 horas da noite aí. Pô, Marcelo mandou bem demais. Obrigado a todo mundo pela presença.